veremos a face do Senhor. Nós cremos que em breve o Senhor retornará e nos levará para a casa do Pai. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos expectativa, Senhor, pela poderosa vinda do Senhor, a bendita esperança. O Senhor há de voltar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu sou tão grato a Ti por tão grande salvação que o Senhor conquistou para nós. Obrigado pela obra do Teu Espírito dentro de nós e sobre nós. Nós somos gratos, somos agradecidos ao Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, aleluia. Obrigado, gente, Deus abençoe. Eita glória. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Aleluia. Essa é uma noite de ceia, amém? Nós estamos no nosso primeiro dia, do mês de março e vamos começar o mês ceando, participando da ceia do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero compartilhar com os irmãos que nesse mês de março nós iremos trabalhar o tema prosperidade bíblica, amém? Hoje pela manhã eu ministrei no tema prosperidade bíblica, falando sobre a prosperidade raiz. E o que é a prosperidade raiz? Ter a vida de Deus no seu coração, amém? A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso quer dizer que a maior riqueza que um homem pode ter é a vida eterna, amém? Nós falamos que alguém que é salvo é alguém rico, é alguém próspero, pois a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Então nós somos ricos por causa da obra de Cristo lá na cruz, amém? Porque nós temos a prosperidade, a graça dele. Falamos também da definição da palavra prosperidade, que é uma palavra vinda do grego, que quer dizer ter uma jornada bem-sucedida. Amém? Então, prosperidade é ter uma jornada bem-sucedida, é ser bem-sucedido, ter a bênção do Senhor na nossa vida. Amém? Então, eu compartilhei sobre essa prosperidade raiz que eu chamei aqui na ministração pela manhã, amém? Agora pela noite eu quero seguir, basicamente ainda falando de alguns conceitos sobre prosperidade, mas falando sobre a essência da prosperidade ainda, agora com base em outras referências bíblicas, para a gente extrair tudo que Deus tem para nós, amém? Aleluia! Olha só, João capítulo 10, aleluia, versículo 10. Vamos ler o 10 e o 11. João 10, 10 e o 11. O ladrão vem senão para roubar, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, amém? Então somente até aí nós iremos utilizar esse texto como base para extrairmos tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, que vai ter mais uma parte mais teológica, mas depois eu caminho para questões mais aplicáveis, pastorais, mais práticas para as nossas vidas, amém? Para você entender que na academia existe um debate no meio teológico sobre a interpretação acerca do hokreptes, que é o ladrão. Esse ladrão aí é a palavra grega kreptes. Diga comigo, kreptes. Aí como ele tem o artigo definido, que é o o, em grego fica hokreptes. Então esse hokreptes, esse ladrão,
entre os estudiosos na área da hermenêutica, da interpretação, eles tendem a tentar identificar quem é esse ladrão. E tradicionalmente, eu cresci assim, tanto na Assembleia de Deus, na Batista, quando eu cheguei no Verbo da Vida foi assim. Não importa, eu cresci aprendendo que o ladrão é Satanás. Amém, gente? Mas de um tempo para cá tem surgido muitos teólogos, né, professores de Bíblia, que têm ensinado que o ladrão não é Satanás. Né? E aí a gente pergunta, e quem diabo é o ladrão, né? E aí eles têm falado que o ladrão era uma referência de Cristo aos mercenários, aos hipócritas, aos fariseus, utilizados anteriormente no exemplo. Jesus fala sobre os mercenários, Jesus fala sobre os falsos mestres. Então esses falsos mestres seria o ladrão citado aí no versículo 10. E esse argumento não me convenceu muito, apesar que de fato o contexto fala sim sobre salteadores, né? Fala sim sobre ladrões ou mercenários, mas me parece que essa explicação ela não faz jus à essência do texto, porque note que no verso 1 do capítulo 10, Jesus já vai tratar algumas coisas. Na verdade, antes no verso 9, ele está discutindo com os fariseus, com os hipócritas. Ele está falando ali que eles veem e por isso é que eles têm pecado. E Jesus vai fazer um trocadilho ali quanto à questão de ser cego e de ter visão, por causa da cura de um homem que era cego. Jesus pega aquilo dali e faz uma pregação. Amém? E aí Jesus vai explicando alguma coisa. Jesus fala assim... Capítulo 9, versículo 41, ele diz: respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então o contexto aqui é que Jesus utiliza uma parábola para poder acusar, denunciar aqueles fariseus como pessoas que estavam vivendo em pecado. Tudo bem, gente? E aí nesse contexto... chegamos no capítulo 10 que diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Novamente Jesus continua falando por meio de parábolas. Diga, Jesus estava falando por meio de parábolas. Para você ter uma ideia, a situação estava tão difícil na mente daqueles homens, que o texto vai dizer que mesmo assim eles não entendiam. Então Jesus estava falando e eles sem entenderem. Aí Jesus vai ter que usar outros exemplos, outros argumentos, para poder melhorar a sua comunicação como um grande comunicador que ele era. Amém? Volta lá, por favor. Eu quero só ler outras partes aqui com os irmãos para vocês identificarem isso junto comigo. Avança para o verso 2, por favor. Aquele, porém, capítulo 10, João 10, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Avança. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Verso 10, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe havia falado. Que lhes falava, né? Então note que Jesus está falando por parábolas e mesmo assim aquelas autoridades não estão entendendo. Aí agora, a partir do verso 7, Jesus vai aumentar a clareza da comunicação dele para poder explicar direito. Tudo bem, gente? Que até agora não estão entendendo. Verso 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então ele agora já está começando a identificar, né? Antes ele estava falando o pastor, as ovelhas, o salteador, o ladrão, o estranho. Aí agora ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Ele começou agora a identificar para facilitar a compreensão da parábola. Tudo bem até aqui, gente? Então ele está identificando, a porta das ovelhas sou eu. Aleluia. Vamos lá. Todos quantos vieram antes de mim,
são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Você segura aí no verso 9. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, agora nós pegamos a essência das parábolas. Jesus está falando de salvação. Porque ele está dizendo assim, ó, eu sou a porta, eu sou essa porta, se alguém entrar por mim, é salvo. Então Jesus está falando de entrar na salvação por meio dele. Amém, gente? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 10. Rocreptes, o ladrão, vem senão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí os teólogos ficam nessa discussão. Quem é esse ladrão? Quem é esse ladrão? E aí ficam dizendo que eram as autoridades. O que fica claro no texto, que o texto fala de ladrões, salteadores e também de outros pastores. Mas no verso 10, Jesus faz um contraste entre ele, que é o bom pastor, e o Rocreptes, que faz oposição ao bom pastor. Nenhum ladrão humano se encaixa nesse lugar para fazer oposição direto àquele que é o Todo-Poderoso, senão Satanás. Apesar de no texto não ter a palavra Satanás, mas em outros textos ficam evidente que Satanás, ele rouba, ele pode trazer morte, ele pode trazer destruição, porque o próprio João disse que ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, ele é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus também falou nas parábolas relacionadas à semente. Jesus falou que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não guardam no seu coração e não têm uma terra, vem o Rocreptes, vem o ladrão e rouba a semente. E aí Jesus, ao explicar a parábola do capítulo 13 de Mateus, ele diz que o ladrão que rouba a semente, ele diz, este é Satanás. Está entendendo agora? Então, eu não concordo com esses teólogos que afirmam que o texto do verso 10 não se refere a Satanás. É lógico que se refere a Satanás, porque ele é o único que é chamado de o tentador dos irmãos. Ele é o único que faz oposição ao bom pastor. Amém, gente? Agora, que o texto fala de outros ladrões, tudo bem. Aí caberia os falsos profetas e os falsos mestres, conforme alguns teólogos argumentam. Então isso aí só uma parte teológica que eu quis compartilhar com vocês, amém? Só um pouquinho de teologia na veia, mas deixa eu voltar a ser pastor agora. Então, Jesus. Aí a minha ênfase agora é na parte B do versículo. Ele diz, eu vim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim. Ele está falando sobre quem vem para o quê e o que ele veio para o quê. Amém, gente? O ladrão vem para matar, roubar e destruir, e Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Essa parte B do versículo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse recorte, eu vim para que tenham vida abundante, que eu quero falar com você nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Alguns crentes pensam que o fato de Jesus Cristo ter vindo para a terra para morrer no nosso lugar e nos dar a vida eterna, que o objetivo dele era somente nos salvar. A salvação é a maior riqueza que o Senhor nos deu. É um bem precioso, amém? Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro se a gente não tem a vida eterna, estamos perdidos. Mas se Deus quisesse somente nos salvar e ponto final, era muito mais fácil Ele nos salvar e a gente morrer. Porque já estava garantido que estaríamos nos céus salvos. Mas por que recebemos a salvação e ainda estamos aqui? Por que recebemos a vida eterna e ainda estamos aqui na igreja, estamos pregando a palavra, estamos falando com um, com o outro? Por quê? Porque Deus tem uma jornada bem sucedida para as nossas vidas. E essa jornada envolve o propósito de alcançar a vida de pessoas, salvação de almas, prosperarmos para financiarmos o avanço do reino de Deus. Sabe por quê?
Porque o reino de Deus, a salvação, ela é de graça, mas ela não é barata. Amém? O evangelho é de graça recebeste, de graça dai. Mas ele precisa funcionar em uma plataforma que custa. Não é assim, gente? Então, nós estamos aqui na terra com um objetivo: de contribuir para a expansão do reino de Deus. E como eu faço isso? Você faz isso de várias formas. Você faz isso se colocando na posição de alguém que vai ser porta-voz de Deus, que vai ser um pregador do evangelho, que vai anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Como você faz isso? Você faz isso servindo no reino de Deus em um departamento na sua igreja. Quando você serve em um departamento, você está dizendo assim: eu acredito nisso que Deus tem feito. Eu acredito que isso é verdade. Eu acredito na palavra. Eu acredito na igreja do Senhor Jesus Cristo que está aqui na terra. Amém? Aleluia. E aí Jesus fala sobre a missão dele: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga: eu tenho vida. Essa palavra vida aí, você já sabe, é muito conhecido no nosso meio, temos até um livro sobre isso. É a palavra grega zoe. Diga comigo: zoe. Não é zoe não, tá bom, gente? É zoe, né? Então a palavra grega zoe, ela quer dizer literalmente vida. Amém? Que vai além da vida biológica, né? Existe a palavra grega também bio, né? Não está associada à biologia, mas está associada à vida. Essa zoe está associada à vida de Deus. Amém? A essência de Deus. A vida que vai além da vida natural, é uma vida espiritual também. Amém? Então, é a palavra grega que é utilizada aí no texto. Então, diga comigo: Jesus veio para que eu tivesse vida. E eu estava morto, é? Estava. É isso aí. Por favor, coloca Efésios capítulo 2. Vamos ler do verso 1 em diante. Efésios 2, verso 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diga: eu estava morto. Diga: nos meus delitos e pecados. Aí o texto diz: nos quais os pecados e os delitos andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, Paulo se inclui, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Inclinação da carne aí é o pendor da carne, é literalmente, ó, isso aqui, ó. Nós andávamos inclinados para a carne. Aí ele diz: da nossa carne, fazendo a vontade da carne. A vontade da carne? O que seria a vontade da carne? A gente vai falar sobre isso. E dos pensamentos. E éramos por natureza, essência, a nossa natureza. E éramos filhos da ira, como também os demais. Então diga: eu estava morto. Diga: o bom pastor me deu vida. Apesar de você ter recebido a vida de graça, mas ela não foi de graça para Cristo. Foi de graça para você que recebeu, mas para ele foi um alto preço. O justo se deu pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, diz as Escrituras. Amém? Diz a Bíblia, irmãos, que ele experimenta o cálice da ira de Deus lá na cruz. Diz as Escrituras que o Todo-Poderoso se faz todo fraqueza para experimentar os tormentos infernais naquela cruz. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Eu falei pela manhã e eu repito agora à noite. Você já parou para pensar que a fonte da vida teve sede? O Senhor Jesus, que é a fonte de todas as coisas, ele teve sede. A água da vida teve sede. Isso para a nossa salvação. Amém? Volta lá, por favor, Efésios ainda, 2, verso 3 e 4. Vamos continuar.
Avança, verso 4. Mas Deus. Eu gosto desse mas. Diga comigo, mas. Diga, não é mais. Diga, não é mais. Aleluia. Mas Deus. Porque ele vem contando a nossa realidade, né? Aí ele agora vai dizer assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Oh, glória a Deus, porque Deus é rico em misericórdia. Ó, deixa eu dizer algo para você. Deus não devia nada a gente, amém? Tem crente que pensa que Deus merecia ter ele no time dos salvos. Olha só. Deus não estava devendo nada a ninguém. Só para explicando aqui para vocês, ó, Deus não devia nada a ninguém. Se ele decidiu salvar pessoas, isso é resultado da sua riqueza em misericórdia. Porque ele já disse que se o homem pecasse, se o homem desobedecesse ele, certamente morreria. Então o resultado de toda a humanidade era a perdição. Mas Deus decidiu salvar pessoas e a partir do momento que Deus decidiu salvar pessoas, isso demonstra a sua graça e a sua misericórdia para conosco, amém? Se Deus não quisesse salvar ninguém, ele continuaria sendo santo, justo e verdadeiro. Porque Deus não tem compromisso de querer salvar ninguém. Amém? Ninguém obriga Deus a nada, Deus não pecou, Deus não fez nada. Quem pecou foi o homem. Amém? Tem um pastor que eu tive, um professor que eu tive, que ele diz assim, o homem comete o pecado e quem paga o pato é Deus. Eu já ouvi essa expressão, pagar o pato, né? Quem paga o pato? Então, o homem cometeu o pecado, mas quem pagou o pato foi Deus, porque enviou seu Filho, que é Deus em carne, para a nossa salvação. Amém? Aí ele diz, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, então foi resultado da prosperidade de misericórdia de Deus. Amém? Aí ele diz, por causa do seu grande amor com que nos amou, o seu grande amor com que nos amou, o seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, está vendo que você estava morto? Em nossos delitos, ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, em Cristo. Eu estou assentado nos lugares celestiais. Aleluia. Na teologia, se tem alguém aqui que já teve contato com teologia, sabe que existe uma matéria chamada Cristologia e a gente aprende os 3 ofícios de Cristo: rei, profeta e sacerdote. No Rema tem uma matéria que fala sobre os 3 ofícios de Cristo e também Jesus como aquele que preenche os 5 dons ministeriais, matéria ministério prático. E os 3 ofícios de Cristo, ele é o rei, ele é o profeta e ele é sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Eu disse? De novo? Aleluia. Então veja, Jesus como rei, profeta e sacerdote, ele é aquele que, presta atenção nisso, sendo profeta, ele é boca de Deus para o homem. Amém? Sendo sacerdote, ele é boca do homem para Deus. Eu vou repetir que alguns irmãos ainda estão entendendo, então vamos lá. Sendo profeta, ele é a boca de Deus, a voz de Deus para o homem. Mas sendo sacerdote, sacerdote é aquele que se coloca no lugar de. Sendo sacerdote, ele é a boca do homem diante de Deus. Isso quer dizer que Jesus faz essa ponte. Amém? Por quê? Porque ele é o único que é ao mesmo tempo divino e humano. Amém? Segura aqui no lado, Deus. Segura aqui no outro lado, o homem. E nós temos um intercessor fiel, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vive sempre para interceder por nós. E a Bíblia diz que ele sabe o que os filhos passam, porque ele mesmo em todas as coisas foi tentado, porém sem pecado. Então não venha dizer que você não consegue vencer essa tentação não, porque Jesus já disse que vence. E um detalhe, Deus ainda te dá um escape. Pois a Bíblia diz que ninguém é tentado além das suas próprias forças, pois toda tentação ela é humana. Aí diz as Escrituras, Deus, junto com a tentação, ele manda o escape. Uma vez um teólogo chegou para mim e disse assim, quer dizer que Deus tenta a pessoa, porque o texto diz que junto com a tentação ele manda o escape. Minha proposta foi simples, Deus disse assim, não, a tentação está indo, aí Deus, escape, vai junto. Amém, gente?
Ou seja, irmãos, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Diz a Bíblia que Deus a ninguém tenta, nem pode ser tentado pelo mal. Então Deus não pode tentar ninguém, amém? Mas a tentação quando vem, Deus manda junto o escape. Eu quero dizer algo para você, que essa tentação que você tem passado, que parece ser maior do que você, bem pertinho dela existe um escape. Na presença do Senhor. Persevera, amém? Persevera que o Senhor te dá um escape, aleluia. Eita glória. Volta lá para Efésios ainda, que eu tenho ainda umas coisinhas aqui para comentar e a gente volta para João, aleluia. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga a graça, a salvação, diga o pacote todo, não é algo mérito meu, não é um mérito meu, não fui eu quem comprei. Diga, é um dom de Deus. Todos nós sabemos que dom é dádiva, presente. Aí ele agora vai explicar, não de obras, volta lá, não de obras para que ninguém se glorie. É lógico, se a salvação fosse resultado da obra de alguém, teriam pessoas aqui se gloriando. Eu fui salvo porque eu me santifiquei, eu fui salvo porque eu dei o dízimo, eu fui salvo porque eu fiz tal coisa, eu fui salvo porque eu tinha muito dinheiro, eu fui salvo porque eu fiz... Era resultado da glória do homem. O homem dizia assim, se você conseguir algo também, você vai ter essa salvação. Mas a salvação é resultado da graça de Deus, amém? Não de obras para que ninguém se glorie. Aí agora ele vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diga, eu não sou salvo por mérito meu. Diga, eu não sou salvo pelas minhas obras. Diga, agora, eu sou salvo para toda boa obra. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amém? No domingo passado, eu não estava aqui na igreja, porque minha avó, de 93 anos, ela faleceu e eu fui para o velório, para o enterro dela lá em Gravatá. E chegando lá, fui dar uma palavra, fui de alguma maneira lá ajudar os familiares, os tios, tias, prima. Eu tenho uma tia que é mais nova do que eu, já vi um negócio desse. Isso aí depois eu explico para vocês, é mistério. E aí, eu estava lá e uma menina falou comigo, uma prima minha falou comigo, dizendo que ela era espírita. Eu digo, você é espírita? Ela disse, sou espírita. Aí eu disse, mas por que você é espírita? E ela começou a falar. Mas ela já foi da igreja evangélica e ela disse por que ela era espírita. E aí eu utilizei esse texto para ajudar ela. Ela disse que ela era espírita, por quê? Porque ela disse que os espíritas, diferente dos crentes, não eram hipócritas. Eles gostavam de fazer boas obras. Eles dão sopão, eles dão agasalhos, eles saem nas ruas para ajudar pessoas. Isso é verdade, viu, gente? Aí eu falei para ela, só tem um detalhe, essas boas obras que eles fazem não têm poder salvífico. Aí eu abri esse texto, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí eu disse, mas tem um detalhe, para os crentes o peso é maior. Aí ela disse, eu disse, sabe por quê? Porque o crente não foi salvo por mérito dele, mas ele foi salvo para realizar boas obras. Então, quem mais deveria realizar boas obras eram os crentes. Porque eles foram salvos para toda boa obra. Amém? Aí eu disse para ela, então, de fato, tem uns crentes que são desse jeito aí que você está falando mesmo, hipócritas. Mas tem aqueles que não. Tem aqueles que fazem a diferença. Eu disse, mas fica tranquila, mulher. Porque em todo lugar tem gente hipócrita. Com certeza lá no centro tem. Eu disse, ou você acha que todo o centro, você vai para qual, me diga? Aí ela disse qual era. Eu disse, qual é a linha que segue?
Aí eu pensei que ele ia falar de Joana d'Arc, mas não foi Joana d'Arc não, foi Allan Kardec. Eu disse, quer saber a história de Allan Kardec? Sabia que o nome dele não era Allan Kardec? Ela, não, sabia não, eu vou te contar. Eu disse, você não é espírita e não conhece a história do espiritismo. A gente parou no Rei das Coxinhas, né, um restaurante, e eu comecei a explicar para ela. E eu comecei a falar, usando a história, falei sobre o amor de Deus para ela. E ela disse que ficava um pouco constrangida em voltar para a igreja, mas queria ouvir as ministrações e acompanhar a gente, né, para estar assistindo as ministrações, amém? E eu creio na graça de Deus trabalhando sobre a vida dela, amém? Mas eu só entrei nesse assunto para mostrar para você que você precisa fazer boas obras, principalmente por ser crente. Não é para criticar os espíritas porque fazem, não. Faça também. Amém? Boas obras, sopão, levar agasalhos. A gente vai fazer uma, viu, gente? Na verdade, a gente já faz, né? Mas a gente vai fazer uma que vai ser espetacular. Nós vamos levar para Garanhuns. Já estou adiantando um assunto, mas tudo bem. A gente mudou o local, mas a gente vai levar para Garanhuns um ônibus aqui com quase 50 pessoas para a gente fazer um projeto lá que vai envolver questões sociais, né, de evangelismo também, e vamos ser suporte para uma igreja parceira, amém? Aleluia, vai ser uma grande bênção e eu creio que você vai pegar junto e vai ser poder de Deus, amém? Então nosso objetivo é isso, a gente foi salvo para toda boa obra. Volta para João capítulo 10, que eu ainda não terminei e eu estou terminando e essa é a primeira vez que eu falei. O pessoal só manda meme para mim disso, rapaz. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Então eu parei em vida. Amém? Minha esposa brinca, agora não, ela está mais tranquila com isso, porque eu também estou tranquilo. Mas ela brinca que quando eu congregava lá na outra igreja, lá no sertão, eu passava um mês expondo 3 versículos bíblicos. Ela disse que a gente fez uma série lá uma vez, e ela disse que eu ficaria, por exemplo, o ladrão, 2 cultos, um para o e outro para ladrão. Depois vem mais um culto, somente mais outro culto. Então era quando estava a veia de mestre, né? Agora está a veia de pastor, amém, gente? Aleluia. Paramos no vida, aí o texto diz, e a tenham em abundância. E aqui eu quero explicar para você, que vida abundante foi algo que Cristo conquistou para nós. Um teólogo reformado que critica o movimento Palavra da Fé, chamado D.A. Carson, em uma obra dele, Comentário do Evangelho de João, versículo por versículo, ao comentar esse texto, olha, o cara é um crítico da gente. Ao comentar esse texto, ele diz o seguinte, vida em abundância corresponde a ovelhas. Aí ele coloca / crentes. Ele usa a figura da ovelha, né? Ele diz assim, ovelhas gordas, abastecidas, supridas e com muito recurso sobrando. Eu estou falando de alguém que critica o movimento Palavra da Fé, reconhece que vida abundante vai além de ter a vida no sentido de salvação. Aí o crente hoje tem a vida de Deus, mas acha que ele tem que ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Achando que ele é fraco, que com ele não dá certo, que para ele é tudo errado, que só basta uma casinha mesmo pequena, feinha, um gatinho morrendo, comendo barata. Irmãos, o Senhor nos chamou para termos uma vida abundante. Amém? Diga, eu sou próspero. Tem crente aqui que fica desconfiado. Eu acho tão engraçado isso. São 2 assuntos que você fala na igreja ficam desconfiados: dinheiro e sexo.
Mas lá fora, no mundo, ouvem direto sobre dinheiro e sexo de maneira pervertida e o crente está lá. É, isso aí mesmo. Estou seguindo aquela sexóloga lá. Mas quando na igreja você vai trazer orientações sobre questões relacionadas a sexo ou relacionadas a finanças, as pessoas ficam com o pé atrás assim. Ficam desconfiadas. Mas deixa eu falar para você, Jesus ensinou muito sobre dinheiro. Amém? O problema não é o dinheiro, o problema é se ele for teu dono. O problema do dinheiro é se ele for teu senhor, se ele for teu mestre. Agora, se você for o dono dele, ele vai trabalhar para você, amém? Aleluia. O problema do dinheiro é se ele vier de forma ilícita, de forma errada. Mas se ele vem resultado do trabalho de alguém, glória a Deus. Que você prospere mais ainda. Que as melhores recompensas da parte de Deus venham sobre a sua vida. Que esse ano seja um ano do transbordar de Deus na sua vida. Que você prospere como você nunca prosperou. Que você consiga comprar seu apartamento, comprar sua casa. Que você consiga ter uma reserva para os seus filhos, para os seus netos. Aleluia. Que você consiga ser braço de Deus, mão de Deus para socorrer outras pessoas. É um pensamento muito pequeno quando as pessoas não querem, não, eu não quero ter nada. Quando você decide crer em Deus e você está aberto para prosperar à luz das Escrituras, você se coloca, eu já falei isso aqui algumas vezes pregando, você se coloca num grupo que Deus pode te usar. Quer dizer que Deus só usa quem tem dinheiro? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando você também tem, Deus pode te usar em algo relacionado a isso. Até porque a gente não pode dar o que não tem. Amém? Estou lá. Minha mãe fala sobre liso, leso e louco. Comprando fiado e pedindo o troco. Vocês lembram desse ditado, gente? Alguns não lembram não, meu Deus. Antigo mesmo, né? Tá igual o corta aqui, né? Quem lembra do corta aqui? Tu lembra, né, Segal? Pastor Giva lembra não. Então, tem gente que fica incomodado com essas coisas. Mas deixa eu explicar para você. Se você faz parte de um grupo que tem alguma coisa e você está lá no supermercado, tá bom? E você olha, está lá uma senhora com uma criança. Está uma pessoa lá, e você olha duas vezes. Aí você tem aquilo que Luciano Subirá fala, que é suspeita profética. Você está lá e você percebe, rapaz, acho que Deus quer falar alguma coisa. Não sei se Ele quer, talvez, pode ser. E aí você tem uma suspeita profética. E de repente vem aquela voz do Senhor dizendo assim, paga a feira dela. Não, mas eu não quero ter nada. Deus não pode usar você para isso, então. Porque você não vai ter, como é que você vai pagar? Mas quando você abre o seu coração e entende que Deus quer te prosperar, não somente por causa de você, bonitão. Deus quer te prosperar também para ser uma bênção para outras pessoas. Aleluia! Que o Senhor nos aumente mais e mais, bênçãos sem medidas a nós e aos nossos filhos. Que o Senhor nos aumente mais e mais, bênçãos sem medidas a nós e aos nossos filhos. Aleluia! Quando nós temos essa mentalidade, irmãos, quando temos esse pensamento, o que é que pode acontecer? Entramos num grupo seleto de que Deus pode usar também nessa área. Deus quer te usar para dar uma palavra para alguém. Deus quer te usar para no teu trabalho você ser um facilitador para alguém. Mas Deus quer te usar também para ser financiador dos projetos dele. Eu não sei você, mas as maiores ofertas da minha vida ainda estão por vir. Se eu entregasse o microfone aqui para muitos irmãos e falasse assim, conte um testemunho de prosperidade. A pessoa ia dizer, não, porque em 1833 eu recebi tal coisa. Mas o maior testemunho de prosperidade não é o quanto você recebeu, é o quanto você deu. Pois a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia.
Irmãos, eu estou na expectativa de fazer ofertas maiores. Amém? Fazer ofertas maiores. Aleluia, diga: o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Então, irmãos, deixa Deus te guiar. Às vezes você pode ser específico. Eu e Daiane, a gente gosta às vezes de ficar disponível mesmo para o Senhor, para fazer ofertas inusitadas. Por exemplo, chegar num lugar e pagar o colégio do filho da pessoa durante um ano. Chegar e sumir com uma conta de energia. Vou na casa de um irmão, fui visitar o irmão, estava uma conta de energia aqui para pagar esse mês. A pessoa sumiu. De repente a gente pagou e entregou lá na caixinha dos correios. O pessoal vai ficar: meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Favor de Deus. Amém? Que tal você se deixar ser usado por Deus? Amém? De repente está aqui, aí chega para um irmão. Porque às vezes a gente... É muito interessante isso. As pessoas acham que alguém que tem carro é sinônimo a alguém rico. Gente, carro hoje é necessidade, não é luxo não. Você sabe, você que pega ônibus, você sabe o que eu estou falando. É uma suvaqueira. Opa! Saiu, né? Tá lá, irmão, é uma suvaqueira, é um apertado, é uma demora. Você tem que sair de casa 4 da manhã. É uma peleja, já chega no trabalho cansado. Mas que tal você se deixar ser usado por Deus? Aí vê que um irmão chegou, o irmão tem carro, aí fala assim: irmão, entrega essa chave aí para eu ver um negócio aí. Aí o irmão entregou a chave, você sai, some e volta com o tanque de combustível cheio. Eu estava dando aula em Salvador, na Bahia. Estava lá dando aula e tinha um irmão que ele era acostumado a fazer isso, todas as vezes. Todos os dias que eu ensinei lá, esse homem fazia isso. Era um negócio, ninguém superava ele nessas ofertas, nessa área específica. Eu lembro que a aula é segunda, quarta e sexta, né? Ele nem deixava o combustível baixar direito. Eu lembro que eu cheguei, primeiro dia de aula, matéria escatologia, em Salvador. Quando eu cheguei no primeiro dia, ele: professor, pare o carro aqui, pode deixar que eu estacione para o senhor não perder tempo aqui, pode ir para lá que já tem um pessoal aguardando o senhor. Naquela maior recepção. Aí eu: tudo bem. Entreguei a chave e saí todo errado, né? Porque essas coisas assim, quando a pessoa agrada demais, você fica: meu Deus, o que será que vem por aí, né? Acostumado já com coisa ruim, né? Você já pensa... Vão sumir com o meu carro, meu Deus. Ai, Jesus, fica desconfiado, né? E aí, eu fui e entrei. Quando eu entrei, que voltei... Terminou a aula, voltei, ele: tá aqui a chave do seu carro, já está tudo certo, vá na bênção, professorzão. Aí eu fui, quando entrei, gasolina, chega, estava topado o tanque cheio. Aí eu: glória a Deus, rapaz, eu vou saber quem foi. Aí entrei em contato com o pastor, ele disse: pode ficar tranquilo que isso aí é uma bênção lá da igreja que toda vez faz isso. Um monitor do Rema. Ele era o monitor mais generoso que tinha. Todo mundo que chegava ele fazia isso, ele gostava muito de fazer isso. E aí... foi o segundo dia de aula. Gente, quando um professor está ensinando no lugar, ele não fica andando no carro dele, então não gasta quase nada. É só um quebradinho assim, ó, bem pouquinho. Aí ele: a mesma coisa, pode deixar a chave comigo, fica à vontade e tal. Quando eu voltei, o ponteiro topado. Bom, eu passei os 16 dias e a gasolina continuou no mesmo lugar. Aquele homem sempre estava fazendo uma oferta nessa área. Amém? Você não sabe, tem pessoas aqui que tem carro, mas às vezes o carro está na reserva da reserva. Eu uso essa expressão com minha esposa. O que é reserva da reserva? É quando acende lá, não tem quando acende? E você ainda fica: vai dar. Vai dar. Ai, Jesus. Eu estava dando aula em um lugar uma vez e foi aquele período que teve a questão do combustível, da greve dos caminhoneiros. Vocês lembram disso? E aí era difícil, né, para abastecer. Na verdade não conseguia, daí não conseguia por causa do trabalho dela. Ainda conseguiu encher um tanque. Mas nesse meio tempo eu estava dando aula em Garanhuns. E eu lembro, Monteiro, né? Monteiro, na Paraíba. E eu lembro que eu fui
estava com gasolina. Aí eu disse, lá eu abasteço e volto. Só como é que eu ia abastecer? Começou essa greve. Gente, nada, não conseguia nada nesse dia aí, nada. Quando eu estava voltando, tem um lugar, eu esqueço o nome desse lugar, pertinho de Arco Verde, que é bem famoso, que até gravaram um filme lá perto. Cruzeiro do Nordeste, muito bem, isso mesmo. Qual é o nome do filme? A atriz principal? Fernanda Montenegro? Central do Brasil, ok. O primeiro que você assistiu em 98, né? Então veja só, eu estava voltando, quando chegou ali, como é o nome mesmo do lugar? Cruzeiro do Nordeste, tem um posto policial lá. Quando chegou lá, reserva. Eu não sei quantos quilômetros de lá dá ainda para Arco Verde. 23 quilômetros. Aí quando entrou a laranjinha, meio amarelo, aí eu comecei, é a famosa línguas emergenciais. E o Senhor vai dar, Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar, vai dar certo, vai dar certo. Não tinha posto para abastecer, tinha até o dinheiro, mas não tinha onde abastecer. Ia fazer o quê? E eu sozinho, porque eu viajava muitas vezes sozinho. E eu sozinho, aí eu, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu cheguei em Arco Verde, que chegou na porta de casa, antes de colocar o carro na garagem, ele... Foi Deus, né, gente? Mas mais Deus ainda foi no outro dia, quando Daiane recebeu do trabalho uma resposta dizendo assim, ó, para vocês podem encher um tanque de gasolina. Aí a gente tinha uma moto, a gente pegou a moto, comprou um pouco de gasolina, a gente colocou o carro, foi lá, encheu, e graças a Deus ficamos com combustível até voltarem as gasolinas novamente. Amém? Voltar a vender novamente. Então, em todos os momentos, irmãos, nós podemos experimentar o favor de Deus. Em detalhes. Eu falei pela manhã e eu repito agora. Deus quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Às vezes é um brinco, um batom, um cinto, uma meia, um sapato, uma maquiagem. Como diz minha esposa, um pano de prato. Eu estou assim, chega a estar aquele negócio assim, para eu dizer o porquê do pano de prato que ela está falando. Não sei se eu digo, Jeová. Eu não sei se isso compromete a minha salvação. Minha esposa não gosta de utilizar pano de prato e lavar o pano de prato de novo e o reutilizar de novo, passar 6 anos com um pano de prato, não. Ela trata como descartável, como é o nome? Não, ela trata como esse negócio aqui. Guardanapo. Usou, jogou, usou, jogou, usou, jogou. Não, lavar para quê? Lavar sujou, né? Jogou, jogou. E aí tem uma irmã aqui na igreja que ela, sabendo disso, toda vez a gente chega aqui, ela fala, irmã, eu trouxe um pano de prato. De vez em quando ela chega no irmão, vai mais 2. Garantiu da semana. Em detalhes, irmãos, nós vemos o favor de Deus. Deus cuidando da gente em todas as coisas. Amém? Então eu quero fechar aqui minha mensagem. Eu quero chamar já o louvor. Segunda vez. Agora o louvor pode vir. O Senhor, Ele não somente te salvou para que você tivesse a vida eterna, mas Ele quer que você seja uma ovelha que tenha uma vida abundante. O Senhor quer que você seja uma ovelha próspera. Agora lembre-se que prosperidade não é comparativa. Não é comparando com o seu irmão. A prosperidade, ela é contextual e com propósito. Exemplo, quem está no deserto não precisa de um SW4, precisa de água. Então a maior prosperidade para quem está no deserto, água. Amém? Então a prosperidade, ela é contextual, ela não é comparativa. Então nunca se compare com ninguém, porque isso é ruim, isso machuca você. Mas rapaz, irmã, vou usar o nome de uma irmã fictícia, tá bom? Irmã fictícia, irmã fictícia. Irmã Mariquinha. Mariquinha de Jesus, gente, vocês não lembram não? Lembra não, né? Vocês nunca viram Tiririca cantar isso? Meu Deus. Florentina, Mariquinha não, gente. Troca a mulher.
Abre a porta, Mariquinha, é de Sandy Júnior, gente. Esse pastor tá velho mesmo, viu? Como é o nome mesmo da mulher? Florentina, irmã Florentina. Eita Jesus. Irmã Florentina chega e diz assim: será que Deus quer me usar nessa área? Será que Deus quer que eu tenha alguma coisa? Será que Deus quer que eu prospere nessa área? E fulano de tal, que chegou agora na igreja, já chegou com um carrão, viu lá? Olha, quando você vai por esse caminho da irmã Florentina, Florentina, né? Estou confuso hoje. Quando você vai por esse caminho de comparação, você começa a se perder nesse âmbito. Porque você vai querer superar o outro. Ele tem um SW4, né? Quero ter um SW5. Ai, meu Deus, não existe não, gente, é brincadeira. Quero ter sempre um melhor. Isso é comparação, isso é algo carnal, irmãos. Mas a prosperidade, ela é específica, ela tem um propósito da parte de Deus. Ele nos enriquece para toda boa obra. Ou seja, Deus tem um propósito, por isso que Ele te dá. Ele te dá porque Ele tem um propósito. Amém? Diz a Bíblia que Ele dá pão para alimento e semente para semear. A minha dica é: não coma a semente. Amém? Coma o pão. A semente você semeia. Deus dá pão para alimento e semente para semear. Mas eu fecho minha mensagem dizendo que Deus quer que você seja uma ovelha que tenha a vida dele, mas que tenha uma vida abundante, experimentando o favor dele em todas as áreas, experimentando a graça dele. Eu vou só comentar uma oração aqui que poucos não gostam de fazer. Muitos crentes oram para ter mais promoção no trabalho, ganhar mais, receber mais. Muitos crentes oram para que o patrão diga assim: 2026 vou aumentar teu salário 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais. Aí fica, isso mesmo. Mas são poucos os que oram aqui nessa igreja Verbo da Vida Paulista, porque eu falo para vocês, aleluia. São poucos os que oram: Senhor, me dá sabedoria para eu administrar o que o Senhor já tem me dado. Porque muitas vezes chegar mais dinheiro vai ser mais desperdício. Porque se não sabe administrar com o que tem, quando chegar mais não vai saber do mesmo jeito. Um irmão chegou para mim uma vez e disse: pastor, eu estou com um problema. Eu disse: pode falar, né? Mais um com problema, né? Era para eu ter dito: eu também. Diga aí, varão. Não, porque eu estou com um problema financeiro. Mas eu não sei o que acontece, que o dinheiro está sumindo, desaparecendo, evaporando. Eu disse: quer conversar? Ele disse: quero. Eu digo: tem certeza? Ele disse: tenho. Eu digo: peguei um papel e uma caneta. Já ficou todo desconfiado o irmão. Eu digo: irmão, vamos lá. Quanto você recebe? Eu digo: calma, eu não quero saber para tomar seu dinheiro não, viu? Eu quero saber quanto você recebe para eu te ajudar. Aí ele começou a falar. Eu disse: quanto você gasta? Aí ele começou a dizer também. Aí nas contas dele estava sobrando ainda 50% do dinheiro dele. Aí ele disse: e eu não sei para onde vai esse restante. E eu digo: bora descobrir agora? Ele: não tem como não. Eu disse: bora, eu sei onde está. Ele: está onde, pastor? Eu digo: vamos lá. Você tem iPhone? Ele: tenho. Eu, minha esposa e meu filho. Eu digo: certo. Estão pagando ainda? Ele disse: sim, os 3. Eu disse: está nessas contas? Ele: não. Seu filho faz academia? Faz. Aí eu: de onde vocês moram ou fora? Fora. Eu digo: tá no cartão também. Vocês têm Netflix? Alguma plataforma de filme e tal?
Temos. Qual o plano? Ele, o topado, o melhor. Eu digo, tá. Estava nessa conta que você me falou? Também estava não. Eu digo, você compra pão para sua casa? Ele compra. Eu disse, quantos dias na semana? Ele, todos os dias, só não no final de semana. Eu disse, mais ou menos quanto de pão? Ele, R$10 por vez. Eu, segunda a sexta, coloca no mês todo pelo menos 20 vezes ou 22 vezes você compra pão. R$220 de pão por mês. Eu disse, você anda de carro, de Uber, como é? Uber. Seu filho vai para a escola como? Ele de Uber? Amostradinho. Qual é a média que gasta? R$22 por ida. No final das contas, eu descobri para onde estava indo o dinheiro dele. E aí eu fiz a pergunta que todo mundo sabe que deveria ser feita, mas ninguém quer fazer. Aí eu disse, o que é que você acha? Que a solução é mais trabalho, é entrar mais ou é administrar melhor? Aí eu disse para ele, porque eu não quero induzir você a responder não, varão. Mas eu só quero comentar algo. Para você trabalhar, para você ganhar mais, você tem que trabalhar mais. Trabalhar mais é sinônimo de você ficar mais ausente da sua família, consequentemente mais ausente da sua igreja. Aí eu disse, então hoje você precisa que ganhasse mais ou que administrasse melhor? Aí, como sempre, a esposa, aquelas comunicações internas que mulher tem com o marido, né? Aí o homem olha para a vontade dele, que é a mulher, e a vontade dele diz assim, diga para ele, diga. Aí ele administrar melhor, que eu sou desorganizado. Então nessa noite, a minha oração é para que Deus te dê sabedoria, para você saber administrar o que Ele já tem te dado, com graça, com unção, com temor, mas que o Senhor te dê sabedoria para você administrar melhor. Amém? E aí sim, você vai continuar experimentando o favor de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Pai Santo, eu te agradeço. Te agradeço por essa palavra, te agradeço pela vida dos meus irmãos. Te agradeço, Senhor, porque Jesus Cristo comprou para nós uma eterna redenção. E Ele nos fez suas ovelhas, e Ele nos dá vida e vida abundante. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Ainda no espírito de oração, eu quero saber se existe alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou que está nos visitando e você estava distante dos caminhos do Senhor. Nessa noite, você quer retornar